E eu já começo o nosso quadro desta sexta-feira pedindo toda a atenção da nossa audiência, porque foi destaque do jornal O Dia nesta semana. E a gente traz mais uma vez o assunto, uma denúncia muito grave contra a FMS, Fundação Municipal de Saúde de Teresina. O órgão é denunciado por uma suposta fraude em contratação de empresa para a realização de exames. O novo contrato é até 3 milhões de reais mais caro do que o anterior e menos abrangente. O caso está sendo analisado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí e também Ministério Público. Vamos acompanhar a reportagem de Raimundo Lima com muita atenção. Depois nós voltamos a falar sobre este assunto com os nossos comentaristas da O Dia TV. A denunciante é a Labimbraz Comercial Limitada, com sede em São Paulo, capital. A empresa, que presta serviços de realização de exames laboratoriais para a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, tinha um contrato vigente até o início de abril de 2022. Na representação ingressada no Ministério Público do Estado e no Tribunal de Contas do Piauí, a empresa denuncia que foi comunicada da suspensão do contrato antes do prazo vigente. Em seguida, a FMS teria contratado a empresa Ortal Clinical Diagnostics do Brasil, Produtos de Saúde Limitada, sem processo licitatório. Ainda de acordo com a denúncia, este novo contrato seria mais caro R$ 600 mil ao ano. Em 5 anos, que é o período de duração do contrato, o prejuízo aos cofres públicos do município seria de 3 milhões de reais. A Labimbraz afirma ainda que não cabe a justificativa da FMS de que o novo contrato seria para serviço exclusivo, já que muitos outros laboratórios no mercado fazem o mesmo tipo de serviço prestado pela Ortal. No teor da denúncia, a empresa Labimbraz afirma que os atos considerados irregulares teriam sido coordenados pelo presidente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, Gilberto Albuquerque, e pela diretora-geral da FMS, Lilibete Salles Carvalho. A empresa denunciante também afirma que estaria sendo pressionada a retirar os equipamentos laboratoriais das instalações da FMS. Por telefone, um dos diretores da Labimbraz diz que o problema não seria a Fundação Municipal de Saúde, e sim a atual gestão. A denúncia consiste numa contratação para o setor de bioquímica, na qual eles, o Fundo Municipal, tinham um contrato ativo até 2022, mas cancelaram esse contrato e fizeram a contratação de uma empresa sem licitação pública e sem a necessidade, pois já tinham um contrato ativo. Poderiam muito bem fazer um processo licitatório, sem nenhuma pressa, para que pudessem obter o melhor preço, no mercado para a instituição. Foi um contrato às escuras, um contrato que caminhou dentro da Fundação Municipal de Saúde, sem o conhecimento de todos os setores, ocorreu do dia para a noite, e se dá logo após a doutora Lilibete assumir a fundação, a gerência do laboratório Raul Bacelar. A Labimbraz também ingressou com um mandado de segurança na 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública na comarca de Teresina. Em decisão liminar, o juiz João Gabriel Furtado Batista suspendeu a rescisão do contrato da FMS com a Labimbraz até o julgamento do mandado de segurança. O magistrado impõe uma multa que varia de 10 a 300 mil reais caso a FMS descumpra a decisão judicial. Nem o presidente, nem a diretora-geral da Fundação Municipal de Saúde quiseram gravar entrevistas sobre o assunto. O laboratório Raul Bacelar e a rede assistencial de unidades da prefeitura antes faziam 45 tipos diferentes de testes, entre eles glicose, ureia, creatinina, e hoje faz apenas 34, devido a uma limitação dessa empresa que não possui todos os itens ou todos os testes que antes eram feitos na rede. E tudo isso com a complacência da nova gestão, da administração da doutora Lilibete, que aceitou não só diminuir a quantidade de testes realizados, os itens ofertados, não se preocupando com a população,
Como esses itens estão superfaturados, é um contrato de 600 mil a mais, no meio de uma pandemia onde os recursos são escassos, né, são necessários para atender outras demandas, sem necessidade de urgência, porque tinha um contrato ativo, vigorando, em pleno funcionamento, e cancelou de maneira abrupta, sem a menor explicação. A empresa, Labimbras, contesta isso no TCU e no TCE e no Ministério Público, provando que não é melhor, provando que é mais caro, inclusive. Então não tem justificativa plausível para isso. Para comentar esta denúncia, recebo aqui os nossos comentaristas. Edna Maciel, boa tarde. Boa tarde, Lívio, boa tarde aos colegas e a quem nos assiste. E já começo com você, Edna Maciel, uma denúncia muito delicada que realmente precisa ser apurada à profundidade, mas que infelizmente a Prefeitura Municipal de Teresina, nem Fundação Municipal de Saúde, nem a diretora citada na reportagem quiseram se pronunciar. Lembrando, é claro, que o espaço continua em aberto. E é importante até prestar esclarecimento à população, Edna. Exatamente. Nós estamos falando aqui de saúde, de exames, de fraude, enfim, de insumos e de não realização do que deve ser feito, né? Nós estamos falando de compras de material, da não necessidade de se fazer uma compra da forma com que foi feita, e são milhões de reais, né? Então, assim, se houve fraude e se agora, nessa gestão, ainda se tem responsabilidade, tem que ser apurado realmente, e os culpados e a Prefeitura, a Fundação Municipal de Saúde, que vem realizando, nós acompanhamos desde o início da pandemia, todo o trabalho divulgado pela Fundação Municipal de Saúde, as dificuldades, não só aqui, mas em outras cidades, em termos de compra de insumos, de material. A gente sabe que existe todo um processo para que esse material seja comprado. Estamos falando de milhões de reais de licitação, de dispensa de licitação. Então, como você disse, é muito grave e tem que ser apurado. E uma resposta deve ser dada e com a maior urgência possível à sociedade. Nós estamos tratando de pandemia e de um material totalmente voltado para a saúde. Cai a oferta de serviço, aumenta o valor cobrado pelo serviço que, de certa forma, não é comparado no contrato anterior. João Magalhães, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal O Dia News desta sexta-feira. Um assunto que já repercutiu na manchete do Jornal O Dia e que hoje ganha espaço aqui no Dia TV. Mesmo, Lívio, boa tarde para você, boa tarde para a Edna, para o Eliezer e, claro, para o nosso telespectador. A denúncia é muito grave e ninguém aqui está inventando nada. Pelo contrário, ela está protocolada exatamente no Ministério Público Estadual, tramita no Tribunal de Contas do Estado, assim como já há uma decisão liminar, como bem mostrou Raimundo Lima na sua reportagem, favorável à empresa que denunciou possíveis irregularidades, fraudes, né? A denúncia é exatamente de fraude num processo de contratação de insumos e de equipamentos para a realização de exames bioquímicos. É uma denúncia grave porque, segundo ela, a Prefeitura rompeu um contrato com uma empresa, contratou uma nova empresa por um preço mais alto e que presta um serviço que, de acordo com a denúncia, não pode ser comparado, né, no que diz respeito à qualidade, pelo modelo, pelos procedimentos com os quais já vinham sendo realizados. Então é uma denúncia bastante grave. A gente espera que essa investigação ocorra de forma muito ágil, porque a população não pode ser prejudicada, nem por conta da questão mesmo da prestação do serviço em si, que é a questão da realização dos exames, assim como também a população não pode ser prejudicada pagando mais caro por um serviço que poderia ser realizado por um preço mais baixo. Então é hora dos órgãos de controle realmente cair para cima dessas investigações,
fazer um trabalho, claro, ouvindo todos os lados, dando a oportunidade, obviamente, de todo mundo apresentar a sua defesa, mas o que a gente não pode é ficar nessa dúvida de que a população pode, no exato momento, estar pagando mais caro por um serviço que já vinha sendo realizado por um preço bem menor e, de acordo com a denúncia que houve ali, parecer, né, de técnicos, era um serviço que utilizava uma metodologia com bem mais eficiência. Então fica aí a nossa cobrança mesmo para que a Justiça e os órgãos de fiscalização deem bastante agilidade, porque é claro, se alguém tiver culpa, se alguém tiver responsabilidade, se houve realmente uma fraude nesse contrato, que isso seja esclarecido e os responsáveis sejam punidos. Recapitulando, nós fizemos o nosso trabalho jornalístico com base em uma denúncia formalizada por meio desse laboratório ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí e ao Ministério Público. Raimundo Lima versou seu trabalho com base em documentos oficiais que já estão protocolados e têm encaminhamento na nossa Justiça. É importante também lembrarmos que para a execução dessa reportagem procuramos a Prefeitura Municipal de Teresina através de sua comunicação, em particular a Fundação Municipal de Saúde através da sua comunicação e também a diretora do laboratório Raul Bacelar. E ninguém quis se manifestar acerca deste assunto. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Política do Dia desta sexta-feira. O espaço continua em aberto e, é claro, não estamos aqui lançando nenhum juízo de valor porque não nos cabe apenas apontar o que é destaque na sociedade. Mas, Eliezer, esta situação precisa ser esclarecida. É dinheiro do povo, é dinheiro que de certa forma não está sobrando, está faltando em outras áreas e que precisa ser justificado esta troca, se não foi bem fundamentada. Boa tarde a todos. O mais rápido possível, Lívio Galeno. O mínimo que a gestão deve fazer é se apresentar e dar os devidos esclarecimentos, porque indícios de fraudes, indícios de desvios de recursos públicos na saúde em meio a uma pandemia é algo gravíssimo, inconsequente, que eu ainda quero crer que não está acontecendo no município de Teresina. Primeiro, por que romper um contrato que estava em andamento, válido, sendo cumprido? O que justifica isso? Foi firmado pela gestão anterior. Não importa. A gestão pública é impessoal. O serviço foi firmado junto à Prefeitura de Teresina e assim estava sendo cumprido. Depois, por que esse valor tão superior, R$600 mil por ano, que chega a R$3 milhões em 5 anos? O que justifica isso? Que cálculo inflacionário é esse que venha a ser aceito diante dessa situação? Então, tudo isso precisa ser esclarecido. E, por último, uma gestão omissa, desencorajada, que não se dispõe a dar uma satisfação à sociedade. A imprensa faz o seu papel, traz o assunto, mas os gestores mostram aí que nós podemos reforçar a tese de que algum crime pode estar acontecendo. Por quê? Porque o espaço foi dado, está aberto, e a Fundação Municipal de Saúde não se manifesta, a Prefeitura de Teresina não diz nada. Que tipo de gestores são esses, públicos, que aceitaram organizar, cuidar, gerir aquilo que é recurso público e agora não querem dar uma satisfação? Então, é nessa tônica que a Prefeitura de Teresina tem seguido, o que nos preocupa, nos entristece e causa até revolta. Sabe o que é interessante nós constatarmos? Que a Prefeitura Municipal de Teresina, particularmente na gestão do Dr. Pessoa, tem de certa forma se especializado em justificar os seus erros administrativos, as consequências de seus atos administrativos, por trapalhada. Está fazendo as coisas porque não tem muito conhecimento, porque esqueceu de ler um termo de licitação. De certa forma, a gente explica muito essas incompetências, inconsistências da administração pública de Teresina por conta de trapalhadas. Mas eu acredito que já está chegando na hora da Prefeitura aprender, e de uma forma muito dolorosa, que trapalhada na administração pública pode ser cobrado na Justiça. A gente vai continuar atento a este assunto. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora sobre a repercussão da eleição de Flora Isabel para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. O governador Wellington Dias comentou a vitória da partidária dele, no caso do Partido dos Trabalhadores, Flora Isabel, para a gente, e você acompanha a partir de agora aqui no ar.
Aqui ele teve um afastamento, assim como outros que estavam como secretários, e compreendi que um afastamento em razão de candidaturas. Agora o natural é retornar às atividades, precisamos trabalhar os projetos que estão em andamento e contamos com toda... Governador. A mesma situação também, volta às atividades, também com toda a normalidade. Secretário Isaías, secretário Flávio Júnior, secretário Wilson Brandão, enfim, todos a depender. A base aqui é um entendimento político entre os partidos. Eu aprendi que eleição se faz, não é, com quem tem a opção de um projeto. Nós temos um projeto para desenvolvimento do estado do Piauí e certamente vamos estar trabalhando e quem tem compromisso com isso. Governador, a deputada Flora continua no comando da ADH com a indicação dela? A deputada Flora agora é conselheira do tribunal após a nomeação dada. Tá, então, recado dado, falando sobre as consequências desta eleição de Flora Isabel. Começo com você, Edna Maciel. Como é que você tem acompanhado essas 24 horas pós-eleição? Bom, ouvindo aí o governador, o que ele disse, né? O que o governador diz é que todos voltam, tudo se reorganiza, né? Tudo volta a ser dantes como no quartel de Abrantes, enfim. Ouvindo o governador falar, o que a gente pensa é o seguinte: foi feita tudo que tinha que ser feito nesse aspecto da escolha da conselheira, ou a simpatia dele pela deputada, que é do mesmo partido, natural, né? Nós acompanhamos todos e vimos, para e passo, vimos que ele se retraiu num tempo e depois mostrou aí o apoio. Vimos aí todas as surpresas de ontem, né? E hoje está aí o governador falando do que a gente estava falando ontem. Realinhamento, reorganização, questão de tudo voltando ao normal. Vamos ver daqui para frente. E é claro, agora a conselheira não pode mais estar tão imbuída da questão política. Não deve estar, é uma questão regimental. Pelo menos vamos esperar e vamos acompanhar e ver, né? Vai ter que se desfiliar também do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Ontem, na edição de quinta-feira, nós chegamos a conversar de que o governador Wellington Dias, de certa forma, poderia ter algum prejuízo, alguma dificuldade para reorganizar a casa depois do retorno desses deputados às secretarias primeiro escalão. Lembra, né? João Magalhães e Eliezer Rodrigues. Olha só, gente, a confirmação passada a eleição, nós temos uma seguinte composição que já começa a ser divulgada a Piauí afora, da composição do primeiro escalão do governo do estado do Piauí. Rafael, pode soltar. O que chama a atenção nessa fotografia já é a Secretaria dos Transportes, com o deputado progressista Hélio Isaías da Silva, que de certa forma foi apontado como um candidato que teria rompido com o governo do estado do Piauí. Ele já está aí de volta sendo apresentado como secretário de Transportes. Estamos também no aguardo, como já foi falado pelo próprio governador Wellington Dias, do retorno de Flávio Nogueira Júnior para a Secretaria de Turismo. Como ele mesmo disse nessa fala, foi colhida pelo nosso repórter Tássio Cruz, do portal odia.com. João, teve muita dificuldade não. Olha, Lívio, esse contexto demonstra exatamente um primeiro ponto, a força de um governo. Verdade. E também o segundo, que é uma indisposição dos políticos, pelo menos aqui piauiense, a marcharem pela oposição. Ninguém quer ficar fora da sombra de governo. Ontem a gente observou aqui no quadro e acompanhou também, claro, lá na Assembleia Legislativa, o próprio deputado Wilson Brandão dizendo que a Assembleia ontem escreveu uma página triste na sua história, porque os deputados cederam a uma pressão de governo, enfim, chegou até dar uma cutucada ali no deputado Zé Santana, falando em questão de moralidade, mas, passada poucas horas, a gente já observa que, como bem lembrou a Edna, e diz o velho ditado, tudo está como antes, né? Agora eu esqueci o ditado. Tudo está como antes. Não... Vou procurar. Procure aí, Lívio. Vá, continue. Mas, enfim, realmente é impressionante a indisposição dos políticos piauienses em fazerem oposição.
realmente não dá para a gente imaginar agora, depois dessa fala do governador Wellington Dias, que haverá marcas mais profundas na base aliada do governo do Estado. Então, fica aí essa demonstração de força do governo estadual e também a indisposição de políticos piauienses em fazerem oposição. Eliezer Rodrigues, estou procurando aqui a frase do João. Como é que você observa realmente... Tudo está como antes no quartel de Abrantes. Muito bem. Lembrei agora. Tinha acabado de achar. Eliezer Rodrigues, e a sua análise? Realmente nós estamos falando aqui desta situação, mas me veio aqui um questionamento. O Eliezer me disse ontem nas redes sociais, viu, João e Edna, que eu boto ele em saia justa. Não é isso não, Eliezer. Eu gosto só de provocar a conversa aqui entre a gente, do nosso grupo. Eu queria perguntar para você o seguinte. Estamos diante de uma encenação? Os deputados falaram o que o povo queria ouvir, mas de fato continuam com suas vidas como se nada tivesse acontecido, como se realmente essa eleição já tivesse sido definida há muito tempo. É uma encenação? Não necessariamente, Lívio Galeno. Nós sabemos que aquilo que é tratado no meio político passa por uma série de acordos. Esses acordos, eles não são apenas simulados, eles são levados bem a sério. É claro que para o público é importante trazer o debate, de repente um conflito de ideias, para transparecer que realmente houve ali uma concorrência, democracia uma também, democracia, né? Não é? Mas em termos políticos sabemos que tudo é muito bem calculado, as estratégias são colocadas e debatidas ali à mesa entre os atores envolvidos, e isso pode ter acontecido na eleição para o Tribunal de Contas do Estado. A deputada Flora ontem chegou a afirmar que todos os atores foram importantes, inclusive o governador Wellington Dias, que por mais que tenha evitado declarações públicas sobre o assunto, teve ali a sua disposição para ajudar a correligionária, a colega do partido, para alcançar mais esse espaço, marcar esse território, especialmente para o Partido dos Trabalhadores. Então, assim, realmente a disputa aconteceu, interesses foram ali tratados, e a deputada Flora Isabel sai vitoriosa desse processo, representando a base governista, que teve ali a atuação fundamental não só do PT, mas também do MDB. O MDB se consolidou como um partido fiel, obediente, que realmente quer agariar um espaço importante e tem dado a sua parcela de contribuição esperando esse retorno, né? Então, os partidos da base estão se movimentando nesse sentido, mas aparentemente o MDB sai na frente, realmente deve indicar um cargo de muita expressão na composição majoritária. A princípio, entendemos que é a vaga de vice-governador, e para isso tem trabalhado, para isso tem feito por merecer. E é importante nós lembrarmos, explicarmos melhor para você que nos acompanha pela UDIA TV, por que nós sempre estamos falando que, de certa forma, as eleições para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí seria uma prévia, ou pelo menos um desenho um pouco parecido, antecipando o que seria 2022. É importante e é vital observarmos a eleição de Flora Isabel para a Corte de Contas do Estado do Piauí, principalmente no que diz respeito ao posicionamento dos partidos políticos e, em segundo lugar, ao posicionamento dos agentes políticos. Nós questionamos ontem aqui nas nossas análises, nos nossos debates, de como ficaria agora a situação de Wilson Brandão, que é progressista, de certa forma muito ligado ao governador Wellington Dias, mas ideologicamente e partidariamente preso, conectado ao senador Ciro Nogueira. Como ficaria realmente essa postura de Wilson Brandão a partir de agora, a partir da eleição de Flora Isabel? Como foi dito aqui pelo próprio governador, que espera esse retorno, que espera na realidade o retorno de pessoas que são comprometidas com a construção de projeto do governo que é liderado pelo governador Wellington Dias, particularmente pelo Partido dos Trabalhadores no estado do Piauí, é importante observarmos os próximos passos. Edna Maciel, eu acredito que vão ser bastante reveladores e até intuitivos do que vai ser 2022. E você, acredita em quê? Não, por tudo que nós estamos reportando aqui, por essa eleição acirrada aí e por tudo que a gente está ouvindo, não só o chefe do executivo e a base governista, mas também a oposição falar, nós temos a expectativa mesmo de que as próximas eleições elas vão vir de uma forma bem acirrada
elas prometem e também nós vamos ver ainda muita movimentação. Não sei se os colegas concordam, mas a gente ainda vai ver muita movimentação nesse estilo que a gente viu com relação à vaga para conselheira, né, o conselheiro. Enfim, eu acho que a gente ainda vai ter muita notícia, muita pauta em cima de... E vamos ter algumas surpresas, como essa desistência dos 2 deputados e toda essa articulação que o Eliezer detalhou aí de todas as possibilidades, mesmo com uma, entre aspas, saia justa, né, Eliezer? Mas deu bem a entender para a gente do que acontece nos bastidores e que é da política, né? É também da democracia, embora com algumas críticas, no caso da indicação para o Tribunal de Contas. Tudo vai esquentar e muito daqui para 2022. Eliezer, eu estou dizendo que acredito em um caminho um pouco mais coerente, sem muitas mudanças. A Edna está dizendo que aposta em muitas mudanças. Você vai com quem? Bom, eu acredito que a dinâmica da política é muito grande e realmente mudanças significativas podem acontecer. Realmente é importante esperar o posicionamento dos partidos, do governador, que é considerado o principal articulador nesse processo, mas não podemos subestimar aquilo que pode acontecer, pode surpreender a todos. E você, João Magalhães, vai por que viés? Olha, Lívia, é importante a gente destacar que o governador atuou exatamente para distensionar aquele clima que havia sido gerado, principalmente ontem com a fala do deputado Wilson Brandão. Agora eu queria lembrar que como o Wilson Brandão teve 12 votos, é preciso dizer que ele não recebeu votos apenas da oposição. Sim. Teve gente do governo do estado que optou por essa via alternativa, que foi a candidatura de Wilson Brandão, ou seja, não seguiu os apelos tanto do governador do estado quanto do próprio presidente da Assembleia Legislativa. Isso, sem dúvida nenhuma, vai criar uma espécie, vai criar ali uma sensação, um sentimento de tensão, principalmente no que diz respeito a como vai ficar esses parlamentares nas próximas semanas. Então, o governador se antecipa de tudo isso, tenta gerar, obviamente, um distensionamento nesse relacionamento entre o governo e todos os parlamentares, exatamente nessa tentativa de fazer com que a oposição seja reduzida a pelo menos 6 ou 7 deputados, que era o que a gente já trabalhava em média lá no parlamento. Então, eu acredito que o que a gente vai observar, levando em comparação a eleição de ontem com 2022, é exatamente isso. Por um lado, o governador tentando agora distensionar as relações, mas ficou aí, sem dúvida nenhuma, a certeza de que alguns parlamentares podem até ser aliados, mas não dizem amém para tudo que o governo do estado pensa. Isso até salutar na política, hein, João? Com certeza. Eu vou lançar aqui uma pergunta, estou muito dessa história de provocar vocês e sair correndo. Bastidores. Fiquei sabendo que a festa de comemoração de Flora Isabel foi até hoje de manhã. Quem me conta mais? Não conto nada. Eu ouvi alguém dizer bem aí que achou assim o governador com uma voz assim meio cansada, vamos dizer assim. Contou tudo, Ed. Eu não contei nada. Alguém disse bem nos bastidores aí. Bem, eu não ouvi nada demais, não. Tem que comemorar mesmo, afinal um cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado é um senhor cargo, hein, João Magalhães? Não dá para dispensar, não. É um salário vitalício, né, acima dos R$30 mil. E, claro, não precisa mais daquele cansaço físico e mental de enfrentar uma campanha eleitoral a cada 4 anos, a cada 2 anos, né, já que uma vez disputa o cargo de deputado, na outra eleição tem os candidatos a prefeitos e vereadores que precisam apoiar. Então, é algo para ser bastante comemorado, sem dúvida nenhuma. Agora, e o Eliezer, que nem baixou bola na sua cabeça. Desculpa, Eliezer, mas se me permite só mais uma frase. Eu já ia falar dele. Eliezer, eu acho que é para comemorar, mas também já se sabe, é um peso, né? A cobrança vai ser gigantesca, Edna, eu concordo com você. Ainda mais depois da disputa que foi desse jeito. Concordo com você. E as pessoas que ficaram insatisfeitas e aquele votinho branco lá, aquele voto lá que ninguém sabe quem foi, aliás, eu vou te dizer que vai pesar um pouquinho. Então vamos comemorar, mas também vamos sentir a responsabilidade. Eu acho que a frase lá na comemoração pode ter sido essa. Vai, Eliezer. Ah, sim, é um cargo digno de toda a celebração, de se ter ali todas as forças que participaram se congratulando e com essa consciência, né? A deputada ontem, inclusive, expressou muito bem que recebe
uma missão, sabe da responsabilidade que tem, do dever, das atribuições, mas como foi algo buscado, algo pleiteado, conquistado ali após uma ampla articulação, então tem mesmo aqui comemorar. Vamos falar do peso desse cargo e particularmente também do peso desse processo eleitoral, porque a plataforma Custo Piauí protocolou uma ação popular pedindo já a anulação do pleito de escolha do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. A justificativa é violação do regimento interno da Alep. Tentando explicar melhor para você de casa. Segundo a plataforma, os votos de 2 deputados desistentes deveriam ter sido contabilizados como votos em branco, apenas para efeito de quórum. Nesse sentido, por se tratar de voto secreto, há a necessidade de analisar todas as possibilidades de resultados. Assim, levando em consideração que os 2 votos podem ter sido direcionados para a candidata eleita, é possível perceber que sem esses 2 votos, a eleição não seria definida no primeiro turno, sendo necessário, então, a eleição em 2 turnos. Ainda de acordo com nota do Custo Piauí, diante dessa real possibilidade e diante da ilegalidade da contabilização de 2 votos dos deputados impedidos, resta configurada a necessidade do Poder Judiciário intervir para que se garanta a lisura do processo eleitoral que determinou o novo conselheiro, no caso conselheira para o cargo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, João Magalhães. Olha, Lívio, é bom lembrar que, claro, a plataforma tem todo o direito de recorrer à justiça para buscar aquilo que entende que seja o correto e que seja o justo. Então, está cumprindo o seu papel, inclusive, diante da sociedade civil organizada, de requerer seus direitos. Mas é bom lembrar também que lá em 2013, na eleição da hoje conselheira Lilian Martins, diversos processos também foram ajuizados e até o momento os que ainda não tiveram decisão, os que já tiveram decisão deram ganho de causa para a conselheira e os outros ainda tramitam por aí. Então dificilmente a gente possa esperar algo prático no que diz respeito à contestação desse resultado eleitoral, até porque a gente sabe que o processo ocorreu ali dentro das regras que são constitucionais, do que o próprio Parlamento Estadual já tinha aprovado e, claro, há que se falar realmente, sem dúvida nenhuma, na influência desse próprio do processo eleitoral em si. Afinal de contas, é a Assembleia Legislativa que organizou e elegeu o seu representante na Corte de Contas. Bem lembrado, João Magalhães. Vou encerrando por aqui. João Magalhães, obrigado para você, bom fim de semana e até a próxima semana que vem, porque eu vou tirar umas fotos. Tudo bem, Lívio. Então, boas férias aí para você, um bom final de semana a todos. Edna Maciel, só para destacar, a nossa sintonia continua. Hoje estamos mangueirenses, verde e rosa. Quem é que vai acreditar que a gente nem se viu antes de colocar a roupa? Eu nunca sei a roupa que ele vai colocar e tá aí, tom sobre tom. Deixa de conversa, Edna. Eu sempre te ligo e digo a cor da roupa. Bom descanso. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom fim de semana, Edna. Sextou. Eliezer Rodrigues, cuide bem do nosso jornal. Encontro vocês depois do meu descanso, lá no dia... Acho que é 26 que eu volto. Olha, acho. Perdeu até as contas, viu? É mais ou menos isso. Bem. 27, aqui acabaram de me soprar. Boa sorte, Eliezer. Cuidado com o jornal e a gente se encontra no dia 27 de setembro. Com certeza, assumimos com muita alegria essa missão. Passe bem, se recupere e volte com todo o gás. Boa tarde a todos. Obrigado, Eliezer. Boa tarde a todos. Política do dia.